Salve, torcedor! Sei que você estava esperando o quadro É uma Farsa com Estevão Barros. Eu também estava esperando, mas nosso amigo Estevão Barros está com uma leve indisposição, mas ele hoje mesmo ainda volta no nosso tradicional área de sexta-feira. Esse aqui é meu chapéu de folga, né? Deixa eu até tirar ele aqui. Mas vamos falar agora um pouco do dinizismo, a fase aí que passa Fernando Diniz. Já são aí 5 jogos sem triunfo da equipe do Fluminense, uma derrota na Libertadores e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, além de um empate e uma derrota na Copa do Brasil para o Fla, jogo de volta e ida, o jogo ontem que acabou 2-0 para a equipe rubro-negra e acabou eliminando o Fluminense dessa edição da Copa do Brasil. Algumas coisas estão sendo relembradas aqui quando se fala em Fernando Diniz, justamente do período de alta e o período de baixa que ele costuma viver nos seus trabalhos por onde passa. Eu peguei um recorte aqui para igualar a última passagem dele pelo São Paulo e agora a passagem dele pelo Fluminense. O que as duas têm em comum? Vamos lá. A primeira é que viveram um período de alta. O Fernando Diniz à frente do tricolor do Morumbi ficou aí 16 jogos sem perder. E agora no Fluminense ele também defendia uma grande invencibilidade ou um período de alta. A gente pode até tirar aí o desconto de algumas partidas que ele perdeu, mas ele conseguiu reverter. Por exemplo, o jogo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda é um jogo que ele perde por 2-1, mas ele reverte. Então, dado esses descontos ao Fernando Diniz, a equipe do Fluminense vinha em alta desde o Campeonato Carioca. Começava o ano avassalador, vitória na Libertadores, eliminando clubes na Copa do Brasil e sem contar no título do Campeonato Carioca, colocando uma goleada sobre o Fla, ainda que era comandado por Vitor Pereira. Isso aqui não vai ser uma análise tática, isso aqui não é uma análise tática, isso eu já quero deixar bem claro. Se você quiser uma análise tática do Fernando Diniz, eu vou te convidar a você assistir o painel sincero. O Adiel já gravou um painel sincero sobre o Fernando Diniz. O meu editor vai deixar aqui ou na descrição do vídeo ou após esse vídeo, onde ele assim achar que é mais cômodo. Então, voltando ao assunto, o Fernando Diniz lá tinha um período de alta e aí começa o período que a gente chama da baixa do dinizismo. Foram vários tropeços, inclusive um empate em 0-0 com o Grêmio na Copa do Brasil, esse que resultou aí a eliminação na semifinal lá em 2020, e depois ele perde pro Atlético Goianiense por 2-1 e aí ele é demitido. Foram até ali naquele momento do começo da baixa até a sua demissão, foram 6 jogos sem vencer. E aqui no Fluminense ele já está assim, não vence um jogo desde o dia 13 de maio, quando venceu o Cuiabá no Maracanã. O que está para tirar desses dois retratos? O dinizismo ele começa a falhar principalmente na frente. O lado ofensivo já não começa a funcionar e aí você sabe, Fernando Diniz é o futebol posicional. Se o lado ofensivo não está trabalhando, logo o lado defensivo começa a sofrer. E é isso que está acontecendo nesse momento agora no Fluminense. Já são 5 jogos sem conseguir fazer gols. Vamos lá. São 2 pela Copa do Brasil, são 2 jogos. 0-0 no primeiro e aí perde o segundo por 2-0. Tem 2 jogos no Campeonato Brasileiro também, contra o Corinthians. Ele perde 2-0, perde para o Botafogo por 1-0. E aí tem um jogo contra o The Strongest pela Libertadores. Esse a gente vai dar um leve desconto porque ele mandou a equipe suplente atuar. Mas aí já são 5 jogos
sem o lado ofensivo do Fluminense funcionar de fato. E aí, como eu falo, se o lado ofensivo no trabalho do Fernando Diniz, na ideia de jogo que ele tem, não funciona, o lado defensivo começa a sofrer, porque é uma equipe que se joga pro ataque, que busca o gol. E aí tomou 2 gols do Corinthians, tomou um gol do The Strongs, tomou 2 gols do Fla ontem pela Copa do Brasil. A gente no começo da temporada falava, o momento do trabalho do Diniz é um trabalho de amadurecimento, ou será que realmente vai voltar a ser o que era o trabalho do Diniz e aí vai vir a queda tática, a queda técnica e os problemas de relacionamento? Lembrando que ele teve problemas lá no São Paulo com o Tietê, claramente num jogo contra o Bragantino, chamando de mascaradinho e tudo. Aí você está se perguntando, ele fez 2 trabalhos também em 2021, você vai descartá-los? Não. Vasco, ele trabalhou no Vasco e no Santos na temporada de 2021. Só que esses 2 também têm coisas em comuns. O Fernando Diniz lá, ele é demitido numa sequência de 4 jogos ruins. Começou com um empate e foram 3 derrotas. Inclusive contra o trabalho no Santos é mais gritante porque ele pega de 4-0 da equipe do Fla. Olha o Fla aparecendo de novo aí na vida do Fernando Diniz. E aí depois ele perde em casa, ele perde pro Cuiabá também por 2-1. O Fernando Diniz, ele tem muitas coincidências no trabalho dele. Ele é demitido de um 2-1 numa derrota de 2-1 pro Atlético Goianiense, ele é demitido numa derrota de 2-1 pro Cuiabá, sempre de 2-1. Essas coisas costumam aparecer. Então, torcedor, esse aqui foi passei aqui para conversar com você sobre o trabalho do Fernando Diniz, então eu quero ouvi-lo também. Deixa aqui nos comentários o que você está achando do trabalho do Fernando Diniz, desse momento que ele está enfrentando na frente do Fluminense. É um momento de baixa ou já é um momento que ele, pega o bonezinho e tem que pegar o beco? Deixa aí nos comentários. Hoje, nosso tradicional área a área tá de pé. Estevão Barros e o Adiel Reis vão comandar toda a parada. Vão falar aí de Copa do Brasil, vão falar aí da rodada do Campeonato Brasileiro e tudo de relevante do futebol mundial também. Eles vão dar uma pitadinha. Eu tô pegando meu chapéuzinho, tô indo embora e revejo vocês aí na transmissão de sábado e domingo. Também tem jogo. Valeu!